Resumo histórico da vida do profeta João Batista. Nascimento milagroso. O nascimento de João Batista foi um evento notável e milagroso registrado nos evangelhos. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram idosos e haviam sido incapazes de conceber filhos durante anos. Zacarias era um sacerdote no templo de Jerusalém, e enquanto ele estava realizando seus deveres sacerdotais, um anjo chamado Gabriel apareceu a ele. O anjo anunciou que sua esposa, Isabel, conceberia e daria à luz um filho, e que esse filho seria um instrumento nas mãos de Deus, preparando o caminho para o Messias. Zacarias ficou incrédulo diante dessa notícia, dada a idade avançada dele e de sua esposa. Como resultado de sua incredulidade, ele foi temporariamente privado da capacidade de falar até que o bebê nascesse. Pouco tempo depois, Isabel engravidou, e ela e Zacarias ficaram maravilhados com o cumprimento da promessa divina. O nascimento de João Batista foi um sinal do poder de Deus para realizar o impossível e uma confirmação do propósito especial que ele teria na história da redenção. Este evento milagroso preparou o caminho para o ministério de João Batista, que começaria com uma voz profética no deserto, anunciando a chegada do Messias e chamando as pessoas ao arrependimento. Vida no deserto. A vida de João Batista no deserto está intimamente ligada às práticas e ideais dos essênios, uma seita judaica ascética que floresceu na Palestina no período do Segundo Templo, aproximadamente entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo. João Batista compartilhava várias semelhanças com os essênios em suas práticas e estilo de vida. Assim como os essênios, ele escolheu viver uma vida ascética no deserto, afastado das instituições religiosas e sociais de seu tempo. Essa semelhança levou alguns estudiosos a sugerir que João poderia ter sido influenciado ou até mesmo ter sido um membro dos essênios, embora não haja evidências concretas para confirmar isso. Tanto João Batista quanto os essênios enfatizavam a purificação espiritual e moral como um pré-requisito para a comunhão com Deus. Eles acreditavam na importância da oração, da meditação e da prática da justiça como parte integrante da vida religiosa. Os essênios também compartilhavam a crença na vinda iminente do Messias e se viam como uma comunidade preparatória para a chegada do reino de Deus. Da mesma forma, João Batista anunciava a vinda do Messias e exortava as pessoas ao arrependimento como preparação para receber o reino de Deus. Embora não haja evidências definitivas de uma relação direta entre João Batista e os essênios, é possível que ele tenha sido influenciado por suas ideias e práticas durante seu tempo no deserto. A semelhança entre suas mensagens e práticas sugere que ambos estavam imersos em um contexto espiritual e cultural comum, onde ideias e conceitos eram compartilhados e discutidos entre diferentes grupos religiosos da época. Batismo de arrependimento. João Batista desempenhou um papel central como pregador do batismo de arrependimento, convocando as pessoas a abandonarem seus pecados e a se voltarem para Deus em preparação para a vinda do Messias. Seu batismo simbólico no Rio Jordão representava a busca por uma transformação interior genuína, acompanhada por uma vida de retidão e justiça. Enquanto sua mensagem atraiu uma multidão diversificada, incluindo cobradores de impostos e fariseus, ela também gerou controvérsias entre as autoridades religiosas judaicas. No entanto, o batismo de arrependimento de João estabeleceu uma continuidade espiritual com as tradições judaicas de purificação ritual, ao mesmo tempo em que sinalizava uma nova fase na história da redenção, marcada pela iminente chegada do Messias e pelo derramamento do Espírito Santo. Voz no deserto. Destaca João Batista como uma figura profética que anunciava a vinda do Messias e chamava as pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Essa imagem evoca a ideia de alguém que fala em um lugar desolado, distante das multidões e das estruturas estabelecidas, representando um chamado à renovação espiritual em meio ao vazio e à desolação espiritual da época. João, ao se posicionar no deserto, simbolicamente se afastava das instituições religiosas e sociais de seu tempo, transmitindo uma mensagem de ruptura com o status quo e de preparação para a vinda do Messias. Essa voz no deserto é na verdade o cumprimento de uma profecia dita por Isaías. Há pelo menos 700 anos antes desse acontecimento. Livro do profeta Isaías capítulo 40 verso 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, o endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará.
Anunciador do Messias. João Batista, como o anunciador do Messias, desempenhando um papel crucial ao proclamar a vinda daquele que seria o Salvador do mundo. Ele não apenas pregava sobre a necessidade de arrependimento e preparação espiritual, mas também anunciava a chegada iminente do Messias, aquele que traria a redenção e a salvação. João reconhecia sua própria posição como precursor e afirmava que aquele que viria depois dele era maior e mais poderoso do que ele, aquele que batizaria com o Espírito Santo e fogo. Ao declarar a iminência da vinda do Messias, João Batista despertou expectativas messiânicas entre o povo judeu e preparou o terreno espiritual para a recepção de Jesus Cristo. Sua mensagem não apenas apontava para a chegada do Messias, mas também o identificava como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao reconhecer sua própria insignificância diante da grandeza do Messias, João evidenciava sua humildade e submissão à vontade divina, cumprindo assim sua missão profética de preparar o caminho para o Salvador. Essa ênfase na vinda do Messias e na sua própria posição como precursor revela a profunda convicção de João Batista em seu papel no plano divino da redenção, destacando-o como uma figura essencial na anunciação do Salvador. Confronto com as autoridades religiosas. O confronto de João Batista com as autoridades religiosas de seu tempo, especialmente os fariseus e os saduceus. João não hesitava em denunciar a hipocrisia e a injustiça desses líderes religiosos, chamando-os de raça de víboras e exigindo que produzissem frutos dignos de arrependimento. Sua mensagem desafiadora confrontava diretamente o sistema religioso estabelecido, que muitas vezes era caracterizado pela rigidez legalista e pela falta de compaixão pelos necessitados. Ele denunciava a hipocrisia dos líderes religiosos que ostentavam sua piedade externamente, mas negligenciavam os princípios fundamentais da lei de Deus, como o amor ao próximo e a busca pela justiça social. Esses confrontos com as autoridades religiosas mostram a coragem e a convicção de João Batista em proclamar a verdade, mesmo que isso o colocasse em conflito com os poderes estabelecidos. Sua mensagem desafiadora ressoava profundamente entre o povo comum, que muitas vezes via nele uma voz autêntica e uma alternativa aos líderes religiosos tradicionais. No entanto, essa postura confrontadora também acabou por contribuir para sua própria prisão e morte, evidenciando os riscos enfrentados por aqueles que se opunham ao status quo e defendiam a justiça e a verdade. Apesar de sua morte, João Batista cumpriu fielmente o seu papel, sendo enaltecido pelo próprio Jesus que disse: "Entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista." Se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar e de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.